ou verdade de que as mulheres bem-sucedidas e inteligentes preferem homens bem-sucedidos financeiramente? Eu não consigo uma namorada, eu não consigo um relacionamento bom porque eu sou pobre, porque eu não tenho dinheiro. Eu vou te provar nesse vídeo que vai muito além disso. Você conseguir uma boa mulher, um bom relacionamento, vai muito além dessa questão financeira, vai além da cifra. Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexão e autoconhecimento. Sou Marilene Luz e sou especialista em impulsionamento de vidas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Mito ou verdade? Coloca aqui nos comentários. Gente, é verdade. Sim. E eu vou te explicar por quê. Eu vou fundamentar aqui e você vai ver por que as mulheres preferem homens que tenham estabilidade financeira. Porque homens que têm estabilidade financeira, geralmente são homens mais decididos, homens que não ficam parados, homens que correm atrás. E já vem isso da nossa cultura, daquele tempo ainda, lá das cavernas, que quem corria atrás, que quem ia, que era o provedor, que era aquela pessoa que trazia alimento para casa, aquela pessoa que conseguia cuidar da família, já vem um pouco disso, sim. Porque a mulher quer se sentir protegida, a mulher quer se sentir amparada, mas não é fator único. Não quer dizer que é o homem que vai bancar a casa sozinho, que ele vai ter que arcar com tudo sozinho, mas ele se torna interessante sim, porque subentende-se que é uma pessoa ativa, uma pessoa que busca qualidade de vida, uma pessoa que está ali atrás, que está correndo, que não está esperando que o pai, que a mãe dê para ele. Não, ele consegue gerir a própria vida financeira, ele consegue gerir recursos que façam dele uma pessoa independente, uma pessoa que consegue manter-se. Então, sim, é verdade, as mulheres querem encontrar homens que tenham, no mínimo, condição de manter ele mesmo. Percebe a diferença? Um homem que é bem-sucedido, que já mostra esse poder de realização, de capacidade. Então, se de repente você não tem recursos financeiros, dá uma pensadinha. Por que você não tem recursos financeiros satisfatórios para você ter o carro que você quer, para você ter a casa que você quer? O que está faltando para você chegar a ter essa condição que você talvez esteja achando ou colocando aí como uma desculpa para conseguir uma pessoa boa e ter um bom relacionamento? O que está faltando olhar para você? A pergunta não deveria ser por que as mulheres gostam de homens ricos, mas sim por que ainda eu não me tornei rico. E aí, eu trabalho muito nessa área, eu sei a diferença que faz na vida da pessoa quando ela consegue ter o resultado financeiro que ela quer. Como é que ela consegue esse resultado financeiro que tanto ela quer? Quando ela se conhece, quando ela sabe o objetivo de vida, quando ela sabe qual é o propósito dela, quando ela reconhece as habilidades dela, quando ela reconhece seus talentos e ela usa isso para ganhar dinheiro. Então, quando uma pessoa fala que tem interesse por uma pessoa bem-sucedida, subentende-se que é esse cara que tem propósito, esse cara que vai e faz a coisa acontecer. Então, o financeiro mostra muito da pessoa. Porque uma pessoa que tem dinheiro, ela trabalha muito. Porque não existe uma mágica que vai cair o dinheiro do céu. Não existe. Então, subentende-se que essa pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que batalha, é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa perseverante e faz acontecer. Então, nesse sentido bem amplo. Aí vamos para o segundo ponto. Educação. Aquela educação mínima de não limpar os dentes com o guardanapo. Aquela educação mínima de saber se comportar, de tratar bem a mulher. Aquela educação de falar de forma correta. Aquele cara que lê, aquele cara que é antenado, que tem assunto para falar, que ele entende de conhecimentos gerais, aquele cara que tem educação, tanto a educação na parte comportamental, de saber se comportar, como também a educação no sentido de saber, de ler, de ser um cara antenado, de um cara que fala de forma correta, de um cara que sabe se expressar, daquele cara que, além de educação, ele consegue se relacionar bem com as pessoas, aquele cara que é ético, aquele cara que para conversar. Esse é, com certeza, uma pessoa muito interessante.
Porque ele vai saber ali conduzir uma conversa, ele vai saber o momento que é para ficar quieto, o momento que é para falar. Ele vai conversar. A pessoa, não adianta ela ter uma conta bancária ali recheada e ela não querer falar sobre o relacionamento, que a maior parte dos homens não quer conversar sobre relacionamento, não quer falar o que ele sente, não quer falar o que ele precisa, é a maior reclamação. Quando os relacionamentos acabam, o meu marido não falava. E a gente vê nos nossos grupos como é importante o homem falar. Nós temos os grupos de homens também, de terapia em grupo para homens. Então, do espaço para falar, de abrir esse espaço para conversar com a tua parceira, com a tua esposa, com a tua namorada, de falar, olha, eu preciso isso, eu gosto disso, falar de sentimento, falar de necessidade, ter uma comunicação assertiva, porque ninguém adivinha o que a pessoa quer. Então, tudo isso faz a pessoa ser muito interessante e melhora o relacionamento e ele consegue conquistar aquela mulher que ele deseja porque ele tem conteúdo. Tanto sabe conversar como sabe se comportar. Então, segundo ponto, educação e relacionamento. E aí, terceiro ponto, aquele homem que é um homem. E aí eu vou te explicar. Tem alguns homens que realmente não conseguem conquistar nenhuma mulher. Porque quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele faz papel de pai. Ou ele só faz o papel de amigo, ou ele só faz o papel de irmão. Mas ele não desempenha aquele papel sedutor do homem. Ele quer fazer tudo para a mulher. Ele quer resolver tudo para a mulher. Ele quer, muitas vezes, sem perceber, até tirar o poder da mulher de tomar decisão, porque ele quer fazer tudo. Ele é um pai, ele não é um amante. Ele se comporta como se fosse um relacionamento de pai. E aí ele faz tudo para aquela mulher. E aí é como se ele limitasse. Não tem como nem ter muita atração por uma pessoa que se comporta como pai. Ou uma pessoa que é mais amigo ali, que não... Como é que vai rolar intimidades com uma pessoa que só é amigo? E muitos casais confundem amizade com relacionamento homem e mulher e acabam casando. E aí? E aí vai ser só amiguinho? Assim como a mulher não pode ser amiguinha só. Não, se você tem um relacionamento amoroso, se você quer uma mulher para se relacionar de forma amorosa, aí você precisa pensar nesse ponto. Porque se você tem esse instinto paterno muito aflorado, você vai, em algum momento, deslizar e você não vai ter aquela troca. Você vai ter um relacionamento tão pesado, vai custar tanto para você esse relacionamento, porque você vai se doar tanto. E o que você quer, que seria o amor homem e mulher, você não vai ter. Porque você está se comportando muito como homem. E aí é lógico. Não vai ser interessante enquanto homem. Você vai ser interessante como um provedor. E aí tem que cuidar para ter um equilíbrio. Porque você não vai deixar de ser um pouco acolhedor, porque você vai ser amigo, mas você não vai fazer pela pessoa como se fosse o pai dela. Porque no momento que você se comportar como o pai dessa pessoa, você vai ser visto como pai. E aí, em alguns casos que a gente vê de traição, por exemplo, você vai ali conversar com o homem machucado, porque sua esposa, sua namorada, enfim, traiu, você vai ver, ele se comporta como pai. Ele faz tudo como pai, mas não é o homem. Então, esse papel, enquanto homem, ele tem que estar também muito claro para você. Dentro de um relacionamento, qual é o meu papel enquanto homem? O que eu tenho que fazer? E isso é uma coisa interessante de conversar. De conversar já no início, conversar com aquela pessoa que você tem interesse. O que você espera? Como é um relacionamento saudável para você? Porque você vai entender qual é a necessidade daquela pessoa e ver. Não, mas espera aí, ela quer um pai, ela não quer. Ou ela quer um provedor, ela não quer um relacionamento amoroso em que os dois são iguais. Porque senão pesa mais para um lado. É igual o relacionamento que a mulher é mãe. Ela desempenha tanto aquele papel de mãe que ela acaba deixando de ser amante, porque tem que ser um pouquinho de cada coisa. Tem que ser amiga, tem que ser mulher, tem que ser amante. E o homem, idem. Então, rever esse papel. Será que num relacionamento
Você se comporta como um homem, como um pai ou como um irmão? Se você se comporta como um pai, você não vai ficar interessante e aí você não vai conseguir essa mulher inteligente. Porque essa mulher inteligente, ela já tá, o termo moderno, empoderada. Ela precisa de alguém que some, ela não precisa de alguém que fale para ela o que ela tem que fazer, ela não precisa de alguém que haja como pai, porque vai ser um relacionamento diferente, em que os dois constroem as coisas juntos, dividem e tem equilíbrio. A pessoa ter diplomas, a pessoa ter títulos, não quer dizer que ela vai saber se relacionar bem, porque se você tem uma formação incrível, mas você não trata a mulher como ela quer ser tratada, você não vai ser interessante. Não vai adiantar você estar ali super bem vestido, com um terno bem cortado, se no momento que você tem que desempenhar um papel de homem, você está desempenhando um papel de profissional. Tem pessoas que não sabem sair de um papel e entrar no outro, porque na vida a gente desempenha vários papéis. Então, é o papel profissional que às vezes te cobra, né? Requer tanta rigidez, mas que nessa parte aí do relacionamento amoroso precisa ser o contrário. Precisa compreender, precisa sim ser amigo, precisa sim às vezes dar um ombro amigo, mas tem que ter equilíbrio. E talvez o sucesso nesse caso aí é o equilíbrio, que também você consegue descobrir e, inclusive, agir com equilíbrio quando você se conhece. Se você se conhece, você sabe. Bem, deixa então eu agir diferente, porque agora eu estou aqui com o meu amor, eu estou aqui com a mulher que eu quero seduzir, eu estou aqui com a mulher que eu quero conquistar. E aí você vai saber se comportar. E aí, terceiro, autoestima. Toda mulher bem-sucedida, toda mulher inteligente gosta daquele homem forte. Não só fisicamente, mas aquele homem seguro, aquele homem que tem uma boa autoimagem, aquele homem que se cuida, aquele homem que está muito seguro de quem ele é, aquele homem que não tem vergonha de mostrar fragilidade, aquele homem que não tem vergonha de mostrar emoções, porque ele tem uma autoestima tão boa que ele sabe que se ele tá com aquela mulher que interessa, ele pode sim ser totalmente autêntico. Ele não precisa ficar se esforçando para fazer tipo nenhum, ele vai se mostrar como ele é, porque ele está seguro, ele tem uma boa imagem, então ele não precisa fazer nada além do que ele seja, apresentar um homem que não existe, porque ele vai conquistar aquela pessoa que ele quer, porque ele é 100% genuíno. Ele sabe se comportar, ele sabe gerir a própria vida e ele sabe se colocar com segurança, essa mulher. Que também você deve estar pensando aí, nossa, mas como que eu vou conseguir tudo isso dentro da minha autoimagem? Quando você se conhece. Até de participar num evento de autoconhecimento, por exemplo, é porque ela acha que vai lá e vai olhar para os erros dela e esquece de olhar. Às vezes é tão cobrado, foi tão cobrado, é muito cobrado no trabalho, se auto cobra demais em excesso, e aí ele vai inseguro para o relacionamento, ele vai inseguro para aquela mulher e fica fazendo tipo. Então, quando a pessoa não tem medo de enfrentar e ir lá e se conhecer, mergulhar no seu eu para saber quem ela cria ali uma força tão incrível que tá tudo certo. Ele vai chegar, se aquela mulher maravilhosa que ele quer não gostar, ele vai partir para outra, ele vai tentar, ele não vai aceitar qualquer relacionamento porque ele tem uma boa autoestima. Então, é aquele cara que sabe o que quer, aquele cara que sabe o que tolera, aquele cara que sabe o que não tolera. E aí, ele vai saber que se não foi aceito por aquela mulher que ele está tentando conquistar, ele sabe que vai ter outro e ele vai conseguir mostrar isso de forma autêntica, sem precisar ter aquele carro lá maravilhoso que ele acha que tem que ter para seduzir, porque ele pode estar ali na praia de bermuda, sem carro, sem relógio, sem nada que mostre poder financeiro, e ele vai ser aquela questão do não precisar ter para ser, porque ele está inteiro. Ele tem uma autoimagem maravilhosa, ele tem autoestima. Toda mulher gosta de homem seguro.
toda mulher gosta de homem, não aquele narcisista que se acha, mas aquele cara natural, aquele homem que não precisa ficar provando que ele é bom, mas que na forma dele agir já subentende-se que ele é uma pessoa incrível, que ele é aquele homem que toda mulher quer ter. Toda mulher quer ter ao seu lado um homem seguro. Então não esqueça, uma mulher inteligente valoriza o homem que se valoriza. Esse assunto, ele é instigante, daria pra gente falar muitas horas aqui, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então o que eu tenho para te dizer? Para essas pessoas que me escrevem, deixo ali o recadinho de que o que eu tenho que fazer para eu conquistar uma mulher interessante, já que eu não tenho dinheiro. O que eu te digo é o seguinte, não tenho como te dar dinheiro. O que eu posso fazer é te convidar para participar com a gente. Nós temos grupos exclusivos para homens, que são grupos terapêuticos, grupos de autoconhecimento, que vocês conseguem conversar, que vocês conseguem expor essas dificuldades, que vocês conseguem trocar, que eu estou ali, eu sou especialista em desenvolvimento humano, então eu consigo dar todo esse suporte. Tem recursos que você precisa buscar, que você precisa entender que a necessidade é parar para se olhar. Aquela história, se você está cortando lenha e nunca parar de afiar o machado, você vai cortar lenha, às vezes vai estar cortando a lenha errada e vai estar ali chateado porque não está rendendo, porque não está indo bem, porque não sabe o que está acontecendo e no fim é só dar aquela parada para olhar e dar aquela afiada no machado. Ou seja, se você não parar para olhar para você, para se valorizar, para realmente se reabastecer de coragem, de conhecimento, você não vai ter firmeza, você não vai ter aquela assertividade para saber em quem você vai escolher para estar com você e muito menos conseguir segurar um relacionamento com uma pessoa que você admira tanto. Pessoas que crescem na vida, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são inteligentes, no caso aí a gente falando das mulheres, com certeza elas vão querer no mínimo um homem seguro que, se não está no momento numa boa condição financeira, ao menos ele tem um propósito claro. Ao menos ele tem objetivos, ele já sabe pontos para poder estar melhorando o seu financeiro. Porque quando a gente se conhece, a gente não melhora seu relacionamento. Quando a gente se conhece, a gente melhora a vida como um todo. Quando a gente se conhece, a gente até sabe como ganhar mais dinheiro. Porque a partir do momento que você reconhece os seus talentos, as suas habilidades, você muda as suas atitudes. Em consequência, seu financeiro vai melhorar. Então, se você quer melhorar tudo isso, você quer ter uma boa parceria aí de vida com uma mulher maravilhosa que você tanto deseja, vem com a gente. Vem com a gente porque nossos grupos terapêuticos são maravilhosos e dão muito resultado. Então, o que você acha? Você acha que o fator financeiro é o único que pesa para você conseguir um bom relacionamento com aquela mulher que tanto você deseja? E aí, o que você achou? Você acha que é realmente só isso ou tem mais questões aí que você precisa estar parando para reavaliar? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui sobre o que você acha sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus e até mais. A transformação começa quando abandonamos a ideia de que o valor de um homem se mede apenas da conta bancária. Em vez disso, permita-se investir na educação emocional, na capacidade de se relacionar de maneira saudável e, acima de tudo, em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Seja o protagonista da sua história. A verdadeira riqueza não é apenas ser rico financeiramente, mas também ser rico em autoestima, sabedoria e autenticidade. Invista em você, pois a jornada para a verdadeira riqueza começa de dentro para fora. Então não se trata de acumular cifrões, mas de enriquecer a alma. A oportunidade de crescimento está à nossa frente, pedindo para ser aproveitada. Como psicóloga, afirmo que a riqueza verdadeira está na construção de uma mentalidade próspera, na autoridade que conquistamos sobre nós mesmos ao nos conhecer profundamente.